Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem, com saúde, dispostos. É uma satisfação mais esse encontro, a última aula formal da escola, a última aula da apostila. Uma aula desafiadora, pessoalmente falando, mas vamos juntos, né? A página da apostila é 220, 63, problemas da propagação, aula 115. Vamos começar então, tirando o reloginho, como de costume, né? O reloginho desse lado aqui. E vamos seguindo. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje com o que nós entendemos ser problemas, obstáculos para a propagação do espiritismo e qual a nossa função nisso. Como última aula, a gente sempre vai estar lembrando sobre quais são as propostas da escola, quais são as propostas dessa vivência, né? Que não é uma vivência qualquer, são mais de 3 anos aí que a gente está junto, né? Aprendendo, ensinando, trocando experiências e adquirindo virtudes. Bom, a visão do espiritismo, do passado, do ontem, os principais problemas era levar o espiritismo à compreensão e aceitação, né? Então, o espiritismo foi uma novidade, trazer essa ideia para o Ocidente, essa ideia de reencarnação, de vida além pós-morte, né? Vida pós-túmulo, era algo muito desafiador. E Kardec, o grupo que o apoiava, a espiritualidade maior, teve que vencer a ignorância, né? Foi um obstáculo a ser vencido naquele momento. Então, eles enfrentaram preconceitos sociais e religiosos da época, desprezo público, descrença e escárnio. Foram os enfrentamentos na época. Tem um exemplo muito forte, né, desse momento vivido por Kardec, que foi o Auto de Fé, que foi a queima de livros espíritas, ocorridas em 21 de setembro de 1861, a mando do bispo da Espanha, né, foi tipo uma mini inquisição, vamos dizer assim, né, algo totalmente contra as leis da época, mas que foi permitido pela administração pública, pela fiscalização, né, daquele local, por um pedido religioso, né, um tremendo abuso. E isso, no final, foram cerca de 300 obras do Livro dos Espíritos que foram queimadas, mas se a gente procurar historicamente, isso só foi uma propaganda, na verdade, para o espiritismo, porque isso fez com que as pessoas se interessassem muito e com que o espiritismo tivesse essa alavancada por conta desse auto de fé. Mas é um exemplo dos enfrentamentos daquela época, né, da época em que o espiritismo surgiu ou foi codificado. E agora eu coloquei aqui em processo, porque é justamente o que está acontecendo, né? Não é passado, não é futuro, é o que a gente está passando. Nós estamos vivenciando esses momentos. A humanidade buscará refúgio, proteção, amparo e consolação. O pânico se estabelecerá no mundo por força de atos iníquos de muitos homens. Então, nós estamos, assim, vivenciando, né? Porque na apostila fala muito em breve, no futuro tal, mas, na verdade, nós já estamos vivenciando esse momento, né? Esse momento bastante desafiador. E aí eu trago aqui uma questão aqui, né, da Gênese, para deixar bem claro, porque muitas vezes a gente, nessa proposta desse desafio de melhorar a humanidade, a gente se confunde com o que é de Deus e o que é do homem. Então a Gênese traz, porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre, então, as consequências do seu proceder. Esse pedaço está no Evangelho, esse trechinho último, né? Mas todo isso daí está contido no item 6 da Gênese. E é muito importante a gente observar que, embora a gente sempre utilize, né,
aquela famosa frase, Deus permite. Ah, se Deus permite, é como se fosse de Deus, quando na verdade não é porque Deus permite, que é algo que Deus quer para a humanidade, né? Quando a gente vê a dor, o sofrimento, algo como a gente está vivenciando, que é uma pandemia, nós achamos que aquilo é algo inevitável, é algo que o homem não tinha possibilidade de evitar, porque é uma coisa que está acontecendo e Deus está permitindo. Quando, na verdade, acontece justamente porque nós, seres humanos, não conseguimos adequar as nossas atitudes, pensamentos, sentimentos ao esperado, né? Então, aí nós mesmos criamos essas dores, né? Através dos nossos desmandos. Não é que Deus queira, né, trazer uma pandemia, ou que Deus queira que haja guerra, porque alguém precisa morrer na pandemia, ou porque alguém precisa morrer na guerra, ou porque alguém precisa... os que estão morrendo é porque precisa... Não, porque Deus, ele age no bem. Deus corrige através do bem, do amor. A dor é por nossa conta. Isso é muito importante para que a gente consiga se posicionar nessa questão da propagação. Porque é uma dúvida muito que eu tenho percebido, é um equívoco muito grande por parte de alguns espíritas em achar que a gente tem que estar alheio, inclusive à parte material, à dor material, né? A mudança material, vamos dizer assim. E a nossa propagação é através do exemplo. Então, eu acho legal trazer esses posicionamentos, né, da espiritualidade maior. Vamos continuar, então. E aí nós estamos nesse momento, né? Nesse momento em que nós estamos colhendo o fruto amargo, né, das sementinhas que nós plantamos e continuamos plantando, né? Vamos ter essa ilusão que a gente parou de plantar, que a gente ainda planta. E aí, hoje, né, para esse momento que a gente está falando, o que o mundo nos pede? Quais são os reais problemas na propagação? Para que nós possamos, hoje que nós estamos terminando a escola, o que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa atitude? O que eu vou enfrentar? Vamos lá. Eu quero já deixar, só fazer um adendo. Vocês vão encontrar alguns posicionamentos meus meio contrários ao que está na apostila, mas isso não é algo que vai surpreendê-los, porque vocês sabem que eu sou muito clara com aquelas situações que eu acho que já estão ultrapassadas dentro do nosso aprendizado. E eu falo com muita tranquilidade, né, a tranquilidade que o Espiritismo me dá, de que a gente tem sim que indagar quando alguma situação, inclusive de livros espíritas, trazem essa inadequação ao momento, né? E nessa aula eu encontrei certa dificuldade, porque eu tive que fazer várias adequações por conta do conteúdo ultrapassado, a meu ver, tá? Mas como essa aula caiu comigo e nada é por acaso, então vocês, por favor, acolham a minha aula com muito carinho. Vamos seguir. Então, como espíritas, como nós devemos nos portar e como seres comprometidos em evoluir. É muito importante a gente ter isso em mente, porque não é só espírita, não é só ser espírita, é ser alguém comprometido em evoluir. Amanhã, talvez você não queira mais esse caminho do espiritismo, você não queira o caminho da religião, mas se nós, né, tivermos dentro do nosso coração o compromisso com a evolução, a gente vai estar no caminho certo, tá? Primeiro ponto, né, que é uma dificuldade, e deve ser algo, vou colocar aqui em cima do livro para ficar bem bonito. O primeiro ponto, que é uma dificuldade e é algo que a gente tem que buscar, é a instrução. E nesse caminho da instrução, é importantíssimo a leitura de Kardec. É indispensável a leitura de Kardec. Todo o material que a escola nos ofereceu foi um material resumido, foi um material direcionado, muito bom, assim, algo muito bom. Eu nunca encontrei na minha vida, dentro do Espiritismo, algo de conteúdo tão rico quanto eu encontrei na escola de aprendizes, mas é indispensável a gente estudar Kardec. E vocês vão agora encontrar esse momento que é muito importante, que é o Livro dos Espíritos, que vocês já estão maduros o suficiente para saber o que vocês têm que indagar, como vocês vão visualizar algumas questões. Então, é muito importante a gente ter a maior atenção que durante a nossa vida toda, se o nosso caminho é o Espiritismo, a gente precisa estudar e ler Kardec também, tá? Não é só Kardec. Mas Kardec é muito importante. Ele traz muitas bases, a leitura de Kardec é muito libertadora, inclusive. O segundo ponto, né, que é indispensável e
que a gente tem que ter, né? Algo que quem está no caminho da propagação do bem tem que ter dentro de si é a reforma moral. E a reforma moral é algo que eu venho batendo sempre, que não é pura e simplesmente você identificar algo que você faz de negativo e cortar e suprimir isso. Eu trago muito essa ideia, eu gosto muito dessa ideia, é algo que eu venho me encontrando, que é a gente olhar com carinho para as nossas dificuldades, né? Muitas vezes no processo de reforma íntima, tudo vai ficando muito pesado, tudo vai ficando muito difícil de ser encarado. E a nossa vontade é arrancar aquele ser, né? Arrancar aquela sombra que existe, matar, acabar com a Michelle orgulhosa, acabar com a Michelle invejosa, egoísta, e sem lembrar que essa parte é nossa, que essa parte nem não tão bonita, né? Não tão alegre, não tão atraente, é parte daquilo que a gente é. Então a reforma moral, ela precisa ser precedida de um amor próprio, de um carinho, de um cuidado, né, individual, de um perdão, de uma autoaceitação, de tratamentos psicológicos, se forem necessários, né? A gente não pode... isso é uma coisa muito importante que o Espiritismo traz, que é esse apoio, né? Essa colaboração da ciência, essa colaboração de outras ciências. A gente não pode só colocar a nossa vida toda nas mãos de religião ou de ideias, né? A gente tem que ter essa busca interior, essa busca de uma cura realmente para as nossas dores, de algo mais profundo, né? Porque para conseguir doar, para conseguir curar a dor alheia, a gente precisa também se curar, né? E a reforma íntima precisa ser algo consciente. Nós não somos aqueles seres de antigamente que precisam pegar o chicotinho e ficar se batendo nas costas, né? Amarrar lá, né, aquele negocinho de espinho lá na perna e apertar, e eu preciso pagar os meus pecados, se eu tô aqui é para sofrer e não sei o que. Não, a gente já tá entrando em outra época que a gente precisa, sim, se olhar com mais amor, com mais cuidado. Vamos seguir, porque senão eu paro e a gente não termina. Então não se esqueça de você. Estar com medo ou negar o que sentimos pode nos levar a uma situação que provoca a alucinação. A criatura não consegue resolver-se por ignorar suas reações emocionais, nem mexer-se, porque se autodistrai, criando uma ideia fixa que a mantém imobilizada ou paralisada intimamente. Aprender a identificar o que estamos sentindo é um desafio que podemos dominar, mas não nos tornamos especialistas da noite para o dia. Ignorar as sensações não faz com que os sentimentos desapareçam. E aí a gente traz aqui mais uma vez Kardec. Esse estudo foi muito bom, essa aula, porque eu resolvi trazer, nas minhas próximas aulas, nas próximas turmas, vai ser algo que eu vou fazer, que é trazer realmente mais Kardec para as nossas aulas, né? Então, como a gente está falando da instrução, e como eu trouxe que Kardec é muito importante para a nossa instrução, eu estou colocando ele aqui para a nossa última aula. Então, a moral dos espíritos superiores se resume como a de Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, é aquela frase que a gente conhece muito, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, é a frase de Jesus. Existe um trecho aqui na apostila que eu grifei, que fala o seguinte: o lema do espírita que se reforma deve ser este: primeiro o próximo, depois o próximo e sempre o próximo. Eu não vou ficar citando trechos da apostila, porque não é essa a minha finalidade, mas esse trecho eu gostaria sim de citar, porque é um trecho extremamente equivocado e que eu acho que vem causando muitas dificuldades para nós espíritas, porque a gente coloca o amor próprio, né, como se fosse orgulho, como se fosse vaidade. E a gente precisa saber definir bem o que é amor próprio. Quando Cristo fala amai o próximo como a ti mesmo, ele não quis dizer amai o próximo acima de ti mesmo, amai o próximo além de ti mesmo. E a apostila fala amai o próximo acima de ti mesmo, e não é esse o caminho, tá? O caminho é que a gente possa sim nos amarmos, que eu possa me amar o suficiente para que esse amor transborde e eu possa amar o próximo. Porque se eu não souber me amar, o meu amor ao próximo não é amor, tá? Não é legítimo. A gente precisa saber se cuidar. Amar o próximo não é deixar o próximo ser alguém tóxico,
alguém que nos maltrata, alguém que invade os espaços. Então a gente precisa, e como a gente aprende, né? Como a gente aprende a ter esse cuidado conosco? Como que a gente aprende a cuidar desse ser que é o mais importante, que somos nós? Então, nosso corpo físico não é nosso. Nós temos que cuidar dele. Tudo isso que está acontecendo em torno de nós, para nós, como eu sempre digo, é investimento, né? É investimento para cada um de nós. Então a gente não pode simplesmente pegar esse investimento e falar, não, eu não me cuido, deixa, eu não preciso, deixa, eu preciso fazer pro próximo. E de repente a gente surta, de repente dá uma depressão, ou a gente já está em depressão, nós somos infelizes e a gente está lá naquele, né? Naquele vazio existencial, achando que o caminho é amar o próximo, quando a gente não sabe o que é amor, porque a gente não se ama. Então é muito importante, tá? A gente entender que amar a si mesmo não é ser vaidoso, ser orgulhoso, ser egoísta. O amor próprio é algo indispensável para que a gente consiga amar o próximo, tá? Amar o próximo como a ti mesmo. Ponto. É muito simples, né? Vamos lá. Aí eu trago a mediunidade, que é outro ponto, é outra dificuldade, e aqui a gente traz as dificuldades, né? Ao mesmo tempo que eu tô falando de ser um obstáculo, na verdade, não são obstáculos, são os instrumentos que nós temos para a propagação, tá? Os obstáculos que eu vou trazer, que são talvez mais difíceis de enfrentar, vai vir logo à frente. Mas eu coloco aqui cada ponto, cada instrumento que a gente tem para propagação, ele deve ser encarado de uma forma muito equilibrada, porque ele pode se tornar um obstáculo, né? Então, quando a gente vem a instrução, a gente tem que saber, eu vou só voltar um pouquinho para fechar esse raciocínio. Quando a gente fala de instrução, a gente tem que entender que instrução não é qualquer livro, instrução não é qualquer ideia mirabolante, tem um monte, gente, de ideias aí soltas no universo, e que nós temos que ter bom senso em que ideia a gente vai se basear, né? O que é que vai ajudar a gente na propagação? O que é que vai ajudar a gente a ser exemplo? Porque a propagação, se você não vai ser um dirigente, se você não vai trabalhar, não vai falar, se você acha que propagar é só falar, é só dar aula, é só estar aqui como eu estou, ou ser um dirigente, nós estamos nos enganando. A propagação se faz no viver, na vivência com a nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, na nossa existência. Isso é propagar. Tá? Embora a apostila ela venha e se fixe um pouco mais na parte do centro espírita, né, que a gente tem que multiplicar escolas, e isso é perfeito, mas hoje nós estamos vivendo uma época de pandemia, o centro espírita não está nem abrindo, então a gente precisa visualizar a real propagação, e a pandemia, o que a gente está vivendo hoje é justamente para a gente perceber que a propagação somos nós, né? Que nós vamos, quando o centro abrir, auxiliar quem quiser, ajudar, trabalhar lá, mas a verdadeira propagação é no dia a dia, né? É na vida. Nós vamos chegar a um momento que a gente não vai precisar estar numa casa espírita para viver o Cristo, a gente precisa viver diariamente. Então é muito importante que a gente entenda que todas as atitudes que nós estamos vendo aqui é para nossa vida, tá? Não é para casa espírita, é para nossa vida. Então, instrução, saber o que a gente vai buscar para nos instruir, não ficar viajando nessas ideias muito, né, atraentes, e são muito atraentes, muito mirabolantes, mas que não nos levam a nada. Eu tô lendo um livro que chama Os Terapeutas do Deserto. E, esqueci o nome dos autores, mas tem um trecho lá que ele fala, né, que a gente tem que saber diferenciar o místico do misticismo, e saber que nem todo conhecimento, embora agradável, me faz bem. Não é assim que ele escreve isso, eu vou escrever depois no grupo qual é a frase, eu vou até tirar foto, mas isso é muito importante. Às vezes o conhecimento me preenche, ele fala, às vezes o conhecimento preenche, ou não te transborda, alguma coisa assim, mas não te faz bem. Então você fica preenchido daquilo, é maravilhoso para você, mas aquilo não vai na prática te auxiliar. E na parte do espiritismo e espiritualismo, a gente tem muito conhecimento que realmente não auxilia, tá? Então é bom nessa parte da instrução a gente saber filtrar. Na parte que eu falei logo atrás da reforma íntima, saber diferenciar, né? O que é reforma íntima, o que é massacre íntimo. O que é parte que a gente tem que fazer, que a gente tem que melhorar, o que é que a gente está se culpando e o que é que a gente não está curando aquela dor, tá? E na parte de mediunidade, a mesma coisa. Estudo e discernimento.
a gente tem que saber diferenciar o que traz o que nos diferencia da idolatria e do fanatismo, o que nos afasta da idolatria e do fanatismo é estudar e ter discernimento. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, que não é com, desculpa, não tem o objetivo de desmerecer a obra de ninguém, nem falar mal, nem criticar, mas é para ilustrar como a gente tem que ter cuidado com as ideias que são passadas através da mediunidade. Porque é muito importante, vocês não fizeram curso de médiuns, mas eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês. É muito difícil um médium, eu acho que é impossível, mas eu não vou falar que é impossível. É muito difícil um médium que passe algo que não exista nele. E quando eu falo médium, são todos os médiuns que estão encarnados. Existe para a mediunidade hoje, a nossa mediunidade, que são mediunidades que utilizam a parte psicológica mental do médium, para exercer a mediunidade, o médium e o espírito utilizam o conteúdo intelectual, emocional e psicológico do médium. Então, quando o médium acredita em algo, quando o médium tem as suas crenças limitantes, quando o médium tem os seus preconceitos, a tendência é que ele psicografe situações, lições que sigam as suas crenças. É muito difícil um médium que acredita em algo e psicografe acredita em A e psicografe sobre B, tá? É muito difícil isso. Então eu vou ilustrar, eu trouxe uma ilustração para vocês terem uma noção, um exemplo de como a gente tem que ter discernimento para todas as leituras. Todas, gente. Eu tô falando de Kardec ao Zé dos Anjos, tá? A gente tem que usar o nosso coração, a nossa mente e falar, ó, isso, tudo bem, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, Kardec. Agora não me cabe, tá? Então a gente tem que ter esse livre pensamento. No final a gente fala de livre pensamento também. Vamos lá, vamos só dar uma ilustrada a essa questão da mediunidade, idolatria, fanatismo e estudo de discernimento. Eu vou ler aqui um trecho do livro Florações Evangélicas. Ele foi lançado em 1974, por Divaldo. São divulgados com entusiasmo as conquistas intelectuais. E nos laboratórios, os modernos... Quem quiser procura, tá, gente, nesse livro. E nos laboratórios, os modernos investigadores sonham com uma genética a seu bel prazer, que lhes sofra incursões da mais ampla aventura, como da fantasia, e estimulados pelos resultados a que chegaram as ciências modernas, eliminam a ética, que devem vigir no âmago de todas as realizações, apresentando-se eles mesmos atormentados, sediciosos e inquietos. Então aqui ele está falando que os cientistas, quem está pesquisando, deixa eu colocar aqui, ó, elimina a ética, né, e começa a procurar de forma inquieta novidades. E aí ele traz uns exemplos. Substituindo as expressões da cultura, cunham-se vocábulos que traduzam as aspirações e usos da atualidade. Onda, embalo, curtição, fossa, cafonice. Partindo-se de imediato para as questões palpitantes que descem a vulgaridades inconsequentes, tais como, olha as vulgaridades inconsequentes que ele traz: adultério, homossexualismo, utilizando o termo homossexualidade como uma doença, né? Homossexualismo. Divórcio, que eu grifei o divórcio, tá? Inseminação, bebê de proveta, o aborto, a prostituição, a toxomania, como que estimula mais a alucinação, que domina em quase todos os departamentos humanos da Terra na atualidade. O homem, assim, conquista o sistema solar em que se encontra localizado o domicílio terrestre, mas perde a paz. Então, aqui ele está trazendo, né, que essas ideias, principalmente essas duas que são as mais aceitas, não estou falando que são as corretas ou as erradas, estou falando que são as mais aceitas hoje, porque, infelizmente, eu devia ter grifado o homossexualismo, eu só não grifei porque ele tá como doença. Mas a homossexualidade, obviamente, hoje a gente já não tem que ter mais nenhum tipo, né, de preconceito. Mas ele tá trazendo aí que homossexualidade, divórcio, inseminação artificial são situações, vulgaridades inconsequentes, né? São questões que não devem ser discutidas, tá? E aí eu vou trazer para vocês agora, tá? A parte que o Divaldo fala no livro Transição Planetária, que foi lançado em 2008.
Com o avanço da óptica e da tecnologia em torno da fabricação dos microscópios, especialmente os eletrônicos, pôde adentrar-se na compreensão do milagre da fecundação humana, selecionando óvulos e espermatozoides, em tentativas do que seria no futuro a grandiosa realização da fertilização in vitro, da inseminação artificial, facultando a milhares de pessoas a oportunidade anelada de conseguir a procriação. À medida que ocorria maior conscientização da sociedade em torno do uso de anticonceptivos, lutando contra o fanatismo de alguns segmentos religiosos intolerantes, tomou conhecimento dos estudos profundos em torno do DNA e da provável futura decodificação do genoma humano, que não teve a oportunidade de ver concluído esse extraordinário projeto. Bom, ele está falando aqui de um médico que chama Artêmio Guimarães, eu já li essa obra várias vezes, então eu sei até o nome do médico. Ele está falando do Dr. Artêmio Guimarães, que é um médico da espiritualidade, que trabalha lá com essa questão da inseminação artificial, da fertilização. E ele está falando sobre esse médico que desencarnou, que ele não pôde acompanhar, né? Mas que na espiritualidade ele trabalha ajudando mulheres que têm dificuldade de engravidar a ter o filho. E inclusive nesse livro ele traz a espíritos de outros orbes muito mais evoluídos que estão reencarnando aqui na Terra através da fertilização in vitro. No entanto, isso é em 2008, certo? Mas em 1974, ele tratava a inseminação em bebê de proveta, que é a fertilização in vitro, como algo totalmente fora de contexto. Então nós, né, podemos visualizar aqui que existe aqui uma diferença entre o conhecimento que realmente é aquele conhecimento divino, que é como uma parábola de Jesus. Se você pegar algo que Jesus traz, você vai ver que você nunca vai falar assim, nossa, tá errado isso aí, quando Jesus falou na época. Não, nunca. Porque Jesus traz aquilo de uma forma que você vai aplicar em qualquer tempo aquilo vai né, se encaixa perfeitamente. Porque aquilo realmente veio puro. Aquilo realmente vem de Deus, né? E mesmo assim na Bíblia, muitas coisas que a gente não pode acreditar tudo que está na Bíblia, ao que seja o que Jesus falou realmente. Porque nós sabemos que a Bíblia foi editada, né, gente? Então a gente também tem que ter esse senso. Mas para ilustrar, a gente ilustra com parábolas. São parábolas que estão sempre trazendo aquela mensagem e que você não tem nada aqui que fala, ó, não serve, não cabe. No entanto, nesse exemplo que eu estou trazendo, que é um médium maravilhoso, é um ser que está trabalhando para beneficiar muito, ele beneficiou e beneficia o espiritismo e o mundo com as suas obras. Não estou querendo desmerecer, mas eu estou querendo dar um exemplo do que é um médium, que é super confiável, trazendo dois textos diferentes. Dois textos que são contrários. Em uma época uma coisa, em outra época outra. Por quê? Porque ele precisou de uma adaptação mental dentro daquilo que ele aceitava para ele ser capaz de passar ou escrever o que está no próximo livro. Então a gente precisa saber acerca da mediunidade nossa e alheia que nada é 100% verdade. Né? Que aquela verdade tem uma limitação. Em algum momento aquilo pode simplesmente ser ampliado. Assim como o próprio Kardec, a própria espiritualidade superior, traz que o espiritismo está em processo e que outros conhecimentos virão. Então, a gente precisa não levar a mediunidade da forma como é levada. No período da pandemia, muitas pessoas, algumas, não é muitas, algumas pessoas acreditavam a vacina espiritual o mesmo valor do que a vacina da ciência, né? Porque apareceu mensagens de Bezerra de Menezes falando que ia vacinar o pessoal. Quem escreveu essa mensagem do Bezerra? Ah, médium tal. Tudo bem, mas será que realmente é o Bezerra? Ou é o médium que tem a vontade que o Bezerra vacine todo mundo? Por que a espiritualidade, né, permite que venha uma doença e de repente ela traz uma vacina? Por que ela não utiliza? Porque Deus dá... é o que a gente aprende no espiritismo, né? A gente tem uma aula logo no comecinho sobre milagres, que tudo tem explicação. Por que os espíritas hoje, então, não estão utilizando esse raciocínio, né? De que a ciência, de que nós temos os meios para trabalhar, né? De que tudo tá certinho aqui nesse mundo, né? Não certinho o que está acontecendo, mas assim, Deus utiliza os instrumentos corretos, as leis da natureza, a ciência. Então, por quê? Por que pessoas acreditam a mensagens mediúnicas o maior valor,
né? Nossa, olha essa mensagem de Bezerra. Eu vejo muito isso em grupos. Chega uma mensagem lá falando não sei o que, não sei o que. Nossa, olha só o que aconteceu. Olha só, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo, aquele não sei o que, aquele é a reencarnação do Satanás, o outro é a reencarnação do Emmanuel, o outro não sei o que. Sem nenhum embasamento. Só porque alguém foi lá e falou que aquilo é uma mensagem espiritual. E isso, gente, é parte de um fanatismo que nós espíritas sofremos, né? Dessa mediunidade que se tornou vulgar. Algo que Kardec nunca fez. Kardec, para codificar o espiritismo, ele fez isso, ele recebia a mesma mensagem em vários pontos, e não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, quase, telefone tinha, mas era uma coisa super, né? Não tinha como aqueles seres se comunicarem, não tinha como ter tanta farsa, né? Tanto fake, tanta invenção, e mesmo assim Kardec revisou, e disse no final, não está completo. E não é toda a mensagem. E pode ser alterado, é passível de alteração. Mas a gente não, a gente simplesmente utiliza métodos de, veio, falou que é mediúnico, é comigo, né? Então, essa parte da mediunidade é muito importante para nós. Porque a gente tem que, não é desmerecer, assim como eu falei no começo, não é desmerecer nenhum tipo de mensagem mediúnica, mas é saber o que nos cabe. Saber o que nos cabe. Fazer e falar e espalhar, né? Porque quando a gente participa de um grupo, quando a gente participa, né, quando a gente passa por alguns processos espirituais, as pessoas já olham a gente de outra forma. E isso nos traz responsabilidade. A gente tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes, por exemplo, né, essa parte que traz aqui do Divaldo, 1974, do divórcio, né? Hoje a gente sabe, o próprio Kardec traz, né, que Deus não que o divórcio vem para separar aquilo que já não existe mais. Né? Emocionalmente, espiritualmente falando. Se uma pessoa de 1974 lê algumas leituras que existem sobre divórcio, que trazem aquele viés de que a pessoa tem que ficar com a outra porque ela precisa de pagar alguma coisa, isso existe, essas literaturas, quantas infelicidades foram geradas por conta de literaturas e por conta de situações que a pessoa passou mais aquilo que ela acreditava do que aquilo que era a realidade. Porque como disse lá, como está escrito logo lá no começo, que eu trouxe a mensagem da Gênesis, Deus só trabalha pelo bem, as dores são nossas, né? Deus não tem esses preconceitos, Deus não tem essas dificuldades, nós temos. Então é muito importante, gente, nesse ponto da escola, a gente saber diferenciar. Parar com esse negócio de qualquer coisa que os outros chegam falando que é de espírito, é de Deus. Pode ser de espírito, pode ser do obsessor dele, pode ser do perturbador dele, e é dele também, né? Então a gente tem que saber filtrar direitinho isso, tá bom, meus amigos? Não tô falando que isso aqui do Divaldo era do perturbador, pelo amor de Deus, né? Mas eu tô dizendo que a gente tem que saber filtrar. Vamos lá, vamos continuar então a nossa... Ó, eu já falei 30 minutos, gente, ainda não chegou nem na metade, eu acho. E aí a gente vai falar sobre os agentes do mal, que eu confesso que foi uma coisa muito chocante pra mim nessa parte da apostila. Todo mundo tem que ler essa apostila, tá? Essa parte da aula foi um pouco difícil para mim, falar sobre os agentes do mal. E aí eu trago um trecho, ai, calor que tá aqui, eu trago um trecho da própria apostila que fala, essas forças têm inúmeros rótulos. E aí traz 3 forças pra gente, né? Traz 3 agentes do mal aqui, que eu não vou ler, mas eu vou falar sobre os agentes do mal da nossa aula. Os agentes do mal que vos trago. Vamos lá falar sobre os agentes do mal, que tem vários inúmeros rótulos. Primeiro agente do mal é um agente que está aqui entre nós desde a época de Kardec, desde a época que o mundo foi criado, desde a época de Jesus. A ignorância. A ignorância, que é não conhecer ou não conhecer algo de verdade, eu estou trazendo aqui significados do dicionário, tá? Então, a ignorância, que significa não conhecer ou não conhecer algo de verdade, é a mãe do preconceito. O preconceito é uma opinião concebida sem exame crítico. E é a avó do rótulo. O rótulo é atribuir de forma redutora uma designação ou característica definidora. Ou seja, você rotula aquilo que você não compreende, aquilo que você não sabe. Você pega algo que é muito grande e pega e bota um rótulo desse tamanhozinho. É o que a gente faz com as pessoas, né? A gente considera aquilo que a gente acha que a pessoa é, sem saber nada sobre a pessoa, porque a gente sabe muito pouco, a gente não sabe nem sobre nós mesmos, e a gente rotula. Então, rotular já é uma manifestação de ignorância, tá?
Vamos seguir. Todos somos ignorantes acerca de incontáveis situações e vivências. No entanto, o bom senso, que é a capacidade de adequar regras e costumes a determinadas realidades, considerando as consequências, e a empatia, que é a capacidade de se identificar emocionalmente com o outro, sentir o que o outro sente, são os instrumentos para que não nos tornemos preconceituosos e rotuladores. Então eu vou resumir isso daí para a gente entender. Todos nós, gente, somos ignorantes. Todos. Porque eu sei de A, mas eu não sei do resto do abecedário. Todos. De muitos assuntos, de muitas vivências, de muitas dificuldades, da maioria das coisas nós não sabemos quase nada. Nem nós, nem de nós mesmos. Então nós somos muito ignorantes, tá? Eu tô falando ignorância nesse sentido de conhecer, de saber realmente sobre aquilo. Somos muito ignorantes. Mas o que nos ajuda a não sermos preconceituosos e rotuladores, que são instrumentos, filho e neto lá da ignorância, é exercitar nosso bom senso e nossa empatia. É utilizar e olhar aquilo e falar assim, essa afirmativa tá muito sem bom senso. Porque isso daí não é real. E empatia. Será que eu gostaria que alguém falasse isso? Sobre aquela religião que eu frequento? Sobre aquele local? Será que os seres humanos que estão lá realmente são assim? Será que eu, como cristão, devo me colocar como rotulador? Apontando o dedo para todo mundo? Então são esses dois instrumentos que nós temos que usar, gente, para combater a ignorância, tá? A ignorância é o nosso grande mal. E aí eu trouxe uma brincadeira muito legal que se chama desrotulando. A gente vai desrotular algumas situações que a gente rotulou com a aula, com a leitura, a gente vai desrotular agora, tá? Desrotulando. Eu tampo as carinhas para não criar polêmica. Nem todo materialista desconhece ou nega a existência de Deus de forma expressa. Vamos lá? Igrejas são multadas por distribuir lucro entre pastores. Esquema envolve a distribuição de lucros de forma variável entre pastores com maior número de fiéis, etc. Tudo bem. Então, o que eu quero dizer, o que a gente está querendo dizer, é que existem muitas pessoas que são extremamente materialistas e utilizam o nome de Deus, e utilizam a fé, acreditam em Deus ou não. Elas não são materialistas de forma expressa, mas elas são de forma tácita. Elas só dão valor à matéria e utilizam o nome de Deus para isso, tá? Então, vamos desrotular mais. Olha aqui. Ter religião não é o mesmo que ter religiosidade. Nós temos aqui nosso conhecido Hitler saindo de uma igreja, tá? Existem outras fotos de Hitler sendo abençoado também, sendo com outros religiosos. E nós temos aqui um bispo segurando uma arma. E aí eu não quero criar outro rótulo de que a arma é 100% demoníaca, porque nada é 100% demoníaco nem 100% divino. Eu estou apenas dizendo que nem toda religião, nem ter religião não é o mesmo que ter religiosidade, né? Porque também não precisa de um bispo segurar uma metralhadora, ou seja, sei lá, fuzil, não sei o que é isso, o Joso vai saber. Então a gente precisa saber tirar, né, esses rótulos. E aqui, ó, o ateu também representa a vontade de Deus. Olha só, o ateu não é um ser do inferno, não é um ser que vai virar uma larva quando morrer só porque ele não acredita em Deus, porque ele fala que Deus não existe. Ele não é um ser que está totalmente contra Jesus, ou não é um ser que vai acabar com o mundo. Ele é um ser que muitas vezes representa mais a vontade de Deus do que os cristãos. Eu trouxe aqui a nossa linda, maravilhosa Angelina Jolie. Angelina Jolie luta por causas humanitárias em diversos países. Suas ações já beneficiaram milhares de pessoas. E o que ela fala? Se Deus existe, para as pessoas que acreditam nele, espero que sim. Não há necessidade de haver um Deus para mim. O homem não precisa de Deus para ser bom. Tudo certo, Angelina, você está fazendo bem, querida? Você está fazendo bem? Continua acreditando no que você quiser. É assim, gente. É assim que a gente tem que seguir a nossa vida, viu? Vamos lá. Que eu sou muito mais uma Angelina Jolie do que o Hitler, não é? Então a gente tem que começar a sair desses rótulos. Vamos desrotular mais um pouquinho. Em todas as religiões, inclusive no espiritismo, existem seres que deturpam a verdade e confundem as massas. Aqui um negocinho sobre o nosso médium, que se diz católico, né, mas utiliza a mediunidade, então ele utiliza também, é um pouco espírita, um pouco católico, não sei em que se encaixa. Mas após denúncias de estupro, o Centro de João de Deus tenta manter-se vivo. E muitas pessoas, mesmo depois das denúncias, acreditam
que diante de Deus é inocente. Mesmo tantas mulheres se expondo à dor, o sofrimento, ainda existem seres que acham, né, que acham que aquelas mulheres não precisam ser acolhidas, mas endeusam aquele ser porque ele é médium. Isso é sério, né? O fanatismo religioso é muito sério. E aqui, ó, pastores estão orientando indígenas a não se vacinarem. Então, todas as religiões, gente, as pessoas deturbam a verdade, confundem as massas. Em todo lugar. Vamos lá. Continuando. E aí eu trago para finalizar, né? O terreiro não é uma prática de povos selvagens onde reina o fanatismo. E isso a gente tem lá no comecinho da escola, vocês tiveram essa aula comigo, porque eu estou praticamente dando aula em todas as escolas, de religiões, né, afro-indígenas, que é a aula do entender do espiritismo. Então, vocês sabem que eu não ia concordar com essa parte da apostila, obviamente, né? As religiões afro-indígenas são legítimas e têm sua função social e espiritual no planeta. Aqui eu trago porque tem muitos links, mas um link que fala do papel social do terreiro. É tão importante quanto sua força religiosa. Conheça o trabalho feito pelas mulheres do axé. Desrotulou bastante. Tem muitos rótulos ainda, mas tem mais um, é o último aqui, ó. O fanatismo religioso é ocorrência em todas as religiões, inclusive e infelizmente no espiritismo, que é aquilo que eu trago para vocês sobre ficar confiando em todas as mensagens, sobre achar que, né, nós somos certos sobre tudo, e não sei quem, médium tal e médium A, B, C. Então, assim, isso é fanatismo religioso, tá, gente? A gente precisa sair disso, o espiritismo precisa. Eu considero ainda o espiritismo como a religião mais adequada à libertação do homem, a libertação mental, espiritual, emocional. Mas nós espíritas precisamos trabalhar no sentido de trazer o espiritismo mais para a coerência e menos para o fanatismo, porque nós estamos, talvez, deixando isso passar, né? Vamos lá, que eu tô atrasada. E aí o segundo eu trago, e o materialismo aqui, que é o segundo... Deixa eu ler aqui, que o segundo agente do mal. Na verdade, o materialismo, ele é ligado à ignorância. Porque a ignorância é que traz ao materialismo, né? Mas eu coloquei ele como o segundo agente do mal, porque o materialismo é tão forte que ele já se personificou, ele já é algo que sozinho, né, ele acaba com o mundo. E aí eu trago uma questão do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? Não, desculpa. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consequência tranquila e a fé no futuro. Bom, o materialismo é o mal do mundo, né? E o materialismo é o que causa a maior parte das dores sociais, físicas e morais. Para a gente falar numa dor moral existente por si só, a gente precisa antes curar a dor material. É o que a gente fala. Para você falar de Jesus para alguém que está passando fome, você precisa primeiro dar um prato de comer. Então, se a gente não curar primeiro essas dores que estão gritantes no nosso mundo e que são filhas do materialismo, a gente não vai conseguir propagar realmente a mensagem de Deus. É muito complicado a gente falar para uma pessoa que está passando fome ou que está vendo o filho morrer de fome e que está vivendo dentro de uma injustiça que ela tem que confiar em Deus porque Deus sabe o que faz, quando na verdade o que está sustentando toda essa dor é o materialismo. Olha a questão 806, é o materialismo, a obra nossa, da humanidade, né? Então quando a gente fala para alguém teu filho está passando fome porque Deus quer, a gente está colocando a nossa responsabilidade nas mãos de Deus, o que é mentira, né? É uma falácia. Então, é importante que a gente combata o materialismo. E eu não sei como isso deve ser combatido, sinceramente, mas a gente tem que ter, pelo menos em mente, que não é só espiritual o nosso problema. O nosso problema é material. Porque é o materialismo que faz com que nós, seres humanos, deixemos outros seres humanos morrerem de fome e sofrerem. E aí a gente vem e fala, mas ele está sofrendo porque na outra vida ele não dividiu o que ele tinha. Mas e nós agora, estamos fazendo a nossa parte? Quando a gente vê alguém morrendo de fome? Ah, dou uma marmita. Então, a situação material do planeta, ela se agrava para ver... Vocês já
Acho que muitas pessoas sabem da transição planetária, né? O que é a transição planetária? O que são as dores? Nada mais, nada menos do que uma pressão emocional, uma pressão social para que os seres que estão adormecidos despertem. A situação material do planeta está chegando numa situação, assim, já era insuportável, mas muitos estavam adormecidos, né, para ver a realidade do próximo. E ela está piorando cada vez mais, alcançando todas as massas, até que vai alcançar a grande maioria, para que as pessoas olhem para os outros. É isso, e façam alguma coisa. Então, nós estamos, quando nós nos omitimos, quando nós olhamos para Deus e falamos, seja o que Deus quiser, sendo que nós estamos aqui encarnados e podendo movimentar, nós estamos sendo omissos. E aí a gente vai também ser responsabilizado. Então, assim, ao mesmo tempo que você fala que aquele menino que tá passando fome, que nasceu na África, que tá lá na Cracolândia, merece estar lá, porque em outra vida ele fez alguma coisa, saiba que você merecerá o que você terá no futuro, porque você está aqui hoje não fazendo nada. Nós estamos aqui não fazendo nada. Então, o materialismo, filho da ignorância, é um grande agente do mal. É muito forte, tá? E nós vamos lutar juntos para que ele sucumba. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai fazendo nossa parte, né? Existe esperança, pessoal. Eu sei que é pesada a aula, né? Depois no final eu trago algo mais leve, mas é importante a gente ter consciência de que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pela mudança, tá? Ainda mais agora que nós estamos saindo da escola. Vamos seguindo. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Tudo livro dos espíritos, tá? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Por meio do agora, nós vamos preparar o nosso futuro, agindo dentro daqui da nossa vida. Abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, e ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E solidariedade é solidariedade espiritual, emocional e material, gente, tá? Vou deixar vocês, não vou nem falar mais nada sobre isso porque eu falei bastante. Então nós estamos aqui, deixa eu tirar aqui da imagem um pouco embaixo. Nós temos aqui, habitam a Terra, né? Espíritos violentos de mentalidade envenenada pelo fascismo e outras ideologias, isso é hoje, tá? O que está em processo. Espíritos violentos de mentalidade envenenada pelo fascismo e outras ideologias absorventes e totalitárias. Nós temos espíritos que foram sacrificados nas últimas guerras e anseiam por um mundo melhor. E nós temos espíritos tarefeiros e missionários que devem servir de orientadores e condutores. Que tipo de espíritos queremos ser? Aí nós vamos trazer aqui, né, um instrumento maravilhoso de mudança, é indispensável, porque a educação combate o quê? A mãe de todos os males, que é a ignorância, né? Como eu disse, a ignorância é inclusive mãe do materialismo. Então, aqui a educação é algo, é o caminho. E educação eu não falo só de escola, não. Educação de cada um de nós. E Paulo Freire, esse maravilhoso, nos traz o seguinte, que não existe docência sem discência. Não existe você ser professor e ensinar se você não está disponível a aprender. Você não consegue ensinar se você não estiver aberto ao aprendizado. Essa é a troca da encarnação. Então, nós estamos aqui para isso. Nós estamos para ensinar a aprender, ensinar a aprender. Nós estamos sempre aprendendo. É muito importante a gente não deixar que os nossos anos no espiritismo, que a nossa experiência, que a nossa, sei lá se a gente pode dizer isso, nossa posição, né, nossa hierarquia que existe, né, social, espiritual, espiritística, nos coloque num local de só mestre, né, só professor. Eu sou mestre, eu sou professor, eu tenho a doar, eu dou, eu tô aqui só para acrescentar, tô para somar. Você está para melhorar também. Nós estamos aqui para sermos melhores. Nós vamos diariamente topar com as nossas dificuldades, porque nós continuamos sendo orgulhosos, egoístas e arrogantes e vaidosos até o final dos nossos dias. Então a gente tem que ter essa consciência que nós vamos ter que aprender todos os dias, um pouquinho de cada vez, escorregar e voltar, continuar caminhando, tá? Sem essa ilusão de que eu já fiz minha reforma íntima, acabei a escola. Eu já ouvi essa frase. Tá? Não, mas esse negócio de reforma íntima eu já acabei já, agora eu preciso espalhar luz no mundo. Espalhe luz no mundo, você precisa, mas pega um pouquinho dessa luz para você, a gente precisa de luz pra gente também,
né? Vamos lá. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. O livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. E é isso que a gente tem que ser. Nosso Kardec aí não nos deixa, né, sozinhos. Fanatismo não existe. Não existe esse negócio da gente acreditar naquilo e ponto final porque foi fulano que falou, e ponto final porque está escrito no livro tal. Nós somos livres, nós somos espíritos de livre pensamento. É isso que nos torna potenciais divinos. É isso que nos faz sermos potencial de alcançar, né, a Deus, de nos unir a essa luz, porque nós temos livre pensamento. Então não entreguemos os nossos pensamentos nas mãos de ninguém. Nós temos que manter o nosso senso crítico. Nós temos que manter a nossa coragem de falar não, não. Porque é isso que faz a mudança no mundo. É justamente saber olhar para aquilo e falar, isso não cabe mais. É assim que o mundo muda. Eu gosto muito de Paulo Freire. Eu trouxe 3 vezes ele aqui, porque falar de educação é falar de Paulo Freire, tá? Na minha opinião. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Então, hoje, eu trago de novo aqui o questionamento. O que o mundo nos pede? Como propagar a mensagem? Humildade e amor próprio. Eu trago amor próprio porque precisa, né? Como eu falei lá atrás, a gente tem ainda essas criações de que a gente não merece amor, só tem que dar amor pro próximo, então a gente tem que aprender sim que a gente tem que ter amor próprio. Humildade e amor próprio. Um não combate o outro, muito pelo contrário. Autoconhecimento e autoaceitação. A gente precisa cada vez, todos os dias, né? Colocar a cabecinha no travesseiro e olhar para dentro da gente. Quem sou eu? As minhas reações? Por que eu sinto isso? Por que eu reajo assim? Onde está o orgulho em mim? Cadê meu melindre? Cadê minha inveja? Nós temos tudo, tá, gente? E aceitar, né? Aceitar, falar, não, tudo bem, é isso daí mesmo. Amanhã eu faço diferente, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar resolver essa dor que eu tenho. Reconhecer suas limitações. Nós temos muitas limitações e temos que reconhecê-las. Reconhecer e acertar seus desacertos. Estar disponível ao diálogo. Ser sincero com seus sentimentos. Respeitar os sentimentos alheios. Aceitar ajuda e apoio. Saber falar sobre os próprios sentimentos, expectativas e decepções. Tudo isso a gente fez muito aqui na escola, né? Depois, adaptação e senso crítico, né? Mais um instrumento para a gente conseguir essa propagação atual. Trouxe de novo o autoconhecimento, a aceitação, porque realmente faz parte dessa adaptação. A gente ter o autoconhecimento e a autoaceitação. Eu repito de propósito. Aceitar as diferenças. Procurar soluções, não desistir. Questionar, estar aberto ao novo. Não se esquecer que o espiritismo é filosofia. Indaga, não aceita fórmulas prontas. Aceitar que não temos respostas para tudo e algumas das que temos podem estar equivocadas. Então, daqui a alguns anos, eu vou entrar no YouTube e vou apagar algum vídeo meu, que eu já tenho vontade de apagar alguns, que é o momento que a gente estava equivocado e tá tudo bem. Passou, a gente melhorou, a gente aprendeu e a vida segue. Então a gente tem que ter isso, gente. Ó, realmente, naquele momento eu disse, esquece, estava errado. Agora eu vou melhorar minha postura. Vamos todo mundo aceitar as nossas limitações, assim como a gente aceita dos outros também, né? Então, basicamente, o que a gente precisa para propagar a mensagem espírita, a mensagem de crescimento, é reforma íntima, para mim, cultura doutrinária para nós, estudo, e assistência material. Lá tá para a casa espírita, mas não é só para a casa espírita, é para o mundo. Para o mundo. Nós precisamos auxiliar o mundo, tá? Trago mais uma mensagem de Kardec, antes de eu passar umas imagens rapidinhas. Liberdade, igualdade e fraternidade. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na construção da base do edifício, sem pensardes em lhe colocar a cúpula. Ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade, na sua mais pura acepção.
Mas, para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Faz-se mister que ela esteja no coração dos homens e não se muda o coração dos homens por meio de decretos. Allan Kardec. É ação, né? E aqui eu trago para vocês, gente, vou falar antes, eu trouxe algumas coisas, né? Alguns agentes do mal, aquelas coisas todas que a gente fica bem triste, mas que existem, a gente tem que ter consciência. E agora eu trago para finalizar a nossa aula, porque a gente tem que sair cheio de gás, né? Para esse mundão necessitado. Eu trago mensagens de inspiração, exemplos de pessoas que são muitas, não coube tudo, eu peguei os mais assim que fui achando, mas são muitos seres que estão aí trabalhando por um mundo melhor. Eu trago aqui, ó, o padre Júlio Lancelotti, que é um ser maravilhoso. Voluntários buscam amenizar a dura realidade dos moradores de rua de São Paulo nessa época de pandemia. Ele cuida de crianças também, agora não mais, mas aqui é uma foto antiga, né? Que ele estava cuidando de 20 bebês com AIDS em São Paulo. Espíritas levam mensagem de esperança ao Gacamp de Goiânia nessa época agora de pandemia. Evangélicos progressistas reagem contra a homofobia de pastores e ensaiam um avanço na política. Olha só os evangélicos, gente. É muita gente legal que tem nesse mundo, viu? Aqui eu trouxe da Casa do Caminho, do Divaldo, tudo que tem, porque eu não achei assim, não achei nada na internet, assim, algo no jornal e tal, mas eu achei lá o que ele tem para oferecer. Ele tem centro de parto normal, laboratório, centro de saúde, farmácia, ele tem trabalhos ligados à educação, saúde, caravanas, além da creche que ele cuida das crianças, além da mensagem, dos livros, muita coisa boa, muita coisa boa. Nosso Papa querido, né, pede mais compromisso no combate à fome. Em apelo, o pontífice alertou para o desperdício e conscientização social. É um ser também que está aqui para ajudar. E para finalizar, eu quero que cada um de vocês, eu queria uma fotinho da turma, porque eu queria mostrar que não são só essas mensagens de esperança. Cada um de nós levanta e se olha no espelho, e cada um de nós é uma mensagem de esperança para esse mundo, né? Cada um de nós que está aqui, paradinho, ouvindo, refletindo na nossa vida, refletindo no que pode fazer, é uma mensagem de esperança para esse mundo. E esse perder-se também ao caminho da Clarice é uma mensagem que eu quero deixar gravada em cada um de vocês, porque muitos erros vão ocorrer, muitos equívocos vão ocorrer na vida de vocês, nas nossas vidas, mas a gente tem que entender que isso faz parte do caminho. Tá? Sem culpa, sem punição, sem martírio, sem achar que, ai meu Deus do céu, o mundo acabou. Não, a gente vai corrigir. A gente corrige a pegada, né? A gente erra o caminho, mas o erro também é o caminho. Então, tudo é aprendizado. A gente tem que utilizar isso para crescer. Apenas isso. E estamos juntos. Eu estou muito feliz de finalizar essa aula. Muito feliz por fazer parte, de alguma maneira, dessa vivência de vocês. Estou disponível, se precisarem, estou disponível, me chama. E gratidão que vocês percorram esse caminho maravilhoso, que me socorram, porque vocês vão me encontrar aí caído pelo caminho também, porque muitas vezes a gente tá caindo tudo junto, levantando, então tô justamente dando essas aulas, porque eu quero ter muitos amigos para poder me socorrer na caminhada, e eu vou socorrer quem eu puder também. Então agradeço muito a atenção, sigam firmes, fortes, confiantes, nós estamos todos unidos por esse laço espiritual, ninguém aqui tá sozinho, e a gente vai construir aos poucos um mundo melhor, sim. Beijos e parabéns a todos vocês que concluíram.